Janela de transferências fechando hoje, o mercado do Cruzeiro tem notícia. Tem atacante deixando a toca da raposa. Arthur Gomes partiu em direção à Rússia. Dinamo Moscou é o clube em que ele vai assinar. O Arthur Gomes tinha contrato com o Cruzeiro ainda por 2 anos. Por isso, o Cruzeiro vai levar uma boa grana no bolso por essa negociação. São 6 milhões de euros, o que dá mais ou menos 36 milhões de reais da venda do atacante Arthur Gomes para o futebol russo. Falando em atacante, o Cruzeiro vai usar esse período de data FIFA para recuperar alguns. O próximo jogo pelo Campeonato Brasileiro é contra o São Paulo no dia 14. Vamos ver quem que o Cruzeiro pode recuperar? Começando pelo Rafa Silva, o atacante está fora desde junho. Primeiro ele teve uma lesão muscular, depois em agosto ele teve uma lesão no joelho direito, quase 100 dias fora. Ele ainda está no departamento médico e dificilmente volta nesse jogo contra o São Paulo. Gabriel Veron, esse está fora desde julho, a última partida foi contra o Palmeiras, um problema muscular na coxa esquerda e ele pode ser novidade na partida contra o São Paulo. Lautaro Dias ficou de fora nos últimos 2 jogos com desgaste muscular, também deve participar da próxima partida do Campeonato Brasileiro, assim como o Álvaro Barreal, o argentino, jogou a última partida contra o Atlético Goianiense no sacrifício. Também com um quadro de desgaste muscular, esses 4 jogadores vão se preparar para a próxima partida. Só o Rafa Silva que ainda não deve voltar. Vamos mudar de assunto para falar de Série B, porque ontem... Essa falando sobre o Cruzeiro, porque se encerrou no início da semana a janela de transferências no Brasil, né? E a gente fez um balanço de Atlético e Cruzeiro, começando pelo Cruzeiro. Coloca na tela aí, Miltinho, para análise do nosso grande Hugo Eduardo, mostrando quem chegou, Gão, com valores inclusive. A gente começa então com as contratações do Cruzeiro. Aí você pode falar sobre o assunto, a gente tem nomes e a fotinha de cada um. Vamos lá, a gente tem o Cássio que chegou aí de graça, né? Quer dizer, de graça você tem que pagar o salário, mas não teve custos para a chegada do atleta. Mas tem quando o cara vem com contrato assim, tem luva. E um jogador desse salário mensal, né? Embute tudo ali. Exato. Mas dilui, né? E paga como salário. Mas quando você observa, por exemplo, o naipe das contratações, a gente observa, por exemplo, o Jonathan Jesus ainda não estreou, já deveria ter estreado pelo valor que foi adquirido, que é 8,25 milhões de reais. E o Peralta também, estou bem curioso para ver esse jogador atuar, porque ele foi também, inclusive, o dobro do valor que foi o Jonathan Jesus. Aí, os outros que vieram da Europa, salvo engano, o Lautaro Dias, tem a condicionante, por exemplo, de ter uns acréscimos aí, né, Lauro? Você adquire o jogador por um certo valor, mas tem metas a serem cumpridas, dos quais o Cruzeiro acaba também assumindo o compromisso quando essas metas elas são realizadas. O Caio Jorge, por exemplo, tô igual o Toledo, embolando nas palavras aí, o Caio Jorge pode chegar a mais de 40 milhões de reais, dependendo das condicionantes aí, é o que o Gão falou, né? Quem veio da Europa, no caso do Matheus Henrique e também do Wallace, ambos têm essas condicionantes. E a gente vai mostrar a próxima tela do Cruzeiro agora, Gão, que a gente considera como contratação, porque foram aquisições feitas já na gestão do Pedro Lourenço, né? De jogadores que estavam no Cruzeiro, mas que foram comprados de forma definitiva, casos do João Marcelo e também do Matheus Pereira. A gente não pode falar que deu errado, não pode falar. Uma campanha onde o Cruzeiro está em 5º lugar e pela campanha que a gente fez no ano passado, a gente pode discutir, por exemplo, metodologia, pode discutir, por exemplo, o que dentro de campo às vezes não corresponde ao nosso cenário desportivo. Mas é necessário que a gente entenda o seguinte, numa perspectiva de longo prazo, e aí tira-se também a base, por exemplo, daquilo que eu já fiz de crítica e acho pertinente as críticas da torcida, olhando a um longo prazo, é um trabalho que tem tudo para dar certo. A gente espera, por exemplo, essa janela do final do ano agora, onde certamente haverá mais aportes financeiros e chegarão novas contratações também. E acho que você está em 5º lugar numa campanha de Campeonato Brasileiro e numa quartas de final de uma Sul-Americana, com o investimento que foi feito, eu acho plausível. Eu entendo que talvez a longo prazo a gente tenha um retorno muito maior, inclusive tendo possibilidade de títulos. Ainda estamos vivos. Estamos vivos no Brasileiro e estamos vivos também na Sul-Americana. Mas pensa de repente nesses investimentos, nessa capacidade em 2025, em 2026, em 2027. Pode ser que melhore muito essa condição do Cruzeiro ainda. Desportivamente há críticas a serem feitas e acho que a torcida está correta. Mas vamos olhar no longo prazo. No longo prazo isso pode melhorar muito ainda. Então aqui o gasto total do Cruzeiro até o momento, deixando claro, podendo aumentar justamente por conta dessas condicionantes, né, 173,5 milhões de reais. A gente já muda de tela agora para mostrar os investimentos feitos pelo Atlético
né? Agora a gente fala sobre o Cruzeiro, atualizando a situação médica, ou então trazendo esses detalhes do Departamento Médico Celeste com o Vitor Moreira. O momento agora é de colocar o pé no freio, dar uma respirada. Até aqui foram 46 jogos. Na rotina normal do nosso trabalho, a gente só recupera e prepara para o jogo. Recupera, prepara para o jogo. Recupera, prepara para o jogo. Então tem muitas coisas que os jogadores precisam fazer de forma rápida e algumas delas até automática no campo, que você começa a perder porque você tem pouco tempo de trabalhar. Mas o começo da semana foi de folga, Seabra. E a partir de amanhã o grupo volta aos trabalhos. O departamento médico vai precisar trabalhar também. Ao todo são 5 jogadores afastados dos campos. A situação mais grave é a do atacante Juan de Neno, que passou por cirurgia no ligamento cruzado anterior do joelho. Não joga mais este ano e deve voltar só no fim do Campeonato Mineiro do ano que vem. Outro que precisou de cirurgia foi o volante Japa, com fratura no pé direito. Saiu mancando da partida contra o Atlético Goianiense no último fim de semana. Gabriel Veron, que não joga há mais de um mês, por causa de uma lesão na coxa esquerda. E Álvaro Barreal, que saiu do jogo do domingo, reclamando de dores no tornozelo, já devem ser novidades nos próximos treinos. Outro que deve aproveitar a data FIFA para voltar aos gramados é o argentino Lautaro Dias. O jogador se recupera de um desgaste na coxa e, inclusive, treina na toca mesmo na folga do grupo. Postou nas redes sociais uma foto no centro de treinamento. A partir de amanhã, muito trabalho na toca. Momento para recuperação e evolução do time, né, Seabra? Eu entendo que é um momento de construção novamente de um trabalho que chegou num ponto e ele precisa evoluir, só que é um processo que leva tempo. Sobre o DM, me preocupa muito a situação do Japa e também a situação do Dineno, que certamente não jogam mais esse ano. Isso é uma informação mediante aquilo que aconteceu. O Dineno já fez a cirurgia, o Japa também fez a cirurgia. Torcer pela temporada 2025 deles e quem estiver lá para poder cumprir o papel dos dois, que possa cumprir. E o Japa, eu esperava uma sequência dele esse ano, porque no ano passado ele foi um dos nossos melhores jogadores e esse ano só começou a ter a oportunidade agora. Estranhamente, o Seabra foi o treinador dele no Sub-20, não. Acho que não foi treinador dele no Sub-20, mas usou bastante o garoto no ano passado na reta final do Brasileiro. E azar, né? Porque é um lance bobo ali no meio de campo. Um carrinho que nem foi tão agressivo assim, pena que pegou no lugar errado, machucou o menino. Ó, a gente